As concessionárias americanas de carros elétricos estão simplesmente lotadas e os executivos já perceberam o erro que cometeram. Europa e Estados Unidos fixaram um objetivo: metade de suas frotas seriam de carros elétricos até 2030. Mas eu estou aqui para te avisar que essa meta não será cumprida. Será que foi tudo propaganda enganosa? Seria esse um indicativo de que os elétricos nunca vão superar os veículos tradicionais? Trilhões de dólares já foram gastos para a formação de uma frota global de carros elétricos. E mais serão gastos nos próximos anos. De acordo com a CNBC, as grandes montadoras já se comprometeram a investir em mais de 600 bilhões de dólares nos próximos 4 anos em veículos elétricos, com o objetivo de destruir os carros convencionais movidos a combustão e fazer os elétricos dominarem o mercado. Tudo a favor da agenda verde apoiada pelos ambientalistas. Os veículos movidos a gasolina são tidos como os grandes vilões aos olhos dos governos mundiais. Governos esses que forçam a indústria automobilística a produzir veículos que não são lucrativos e nem completamente viáveis em larga escala ainda. O governo pode forçar as montadoras, mas não os clientes. Você mesmo pode me provar isso. Qual a chance de você comprar um veículo elétrico nos próximos 5 anos? Você pelo menos tem interesse em algum deles? Seu prédio, casa ou cidade tem estrutura adequada para abastecer esse tipo de veículo? Os consumidores ainda não estão convencidos de que carros elétricos e híbridos são um bom custo-benefício hoje. E quem diz isso não sou eu, mas as próprias montadoras. No mundo moderno, tudo é movido pelo lucro, pelo dinheiro. Quando o assunto é indústria automobilística, isso se torna ainda mais verdade. Mas nem sempre o dinheiro compra tudo. No futebol, por exemplo, times multimilionários nem sempre são os melhores. Às vezes, são inferiores a times mais baratos. Para impulsionar a indústria de veículos elétricos, ou EVs, as montadoras investiram tanto que ficaram extremamente otimistas e até iludidas de que eles logo dominariam o mercado e conquistariam o coração do público. Isso não aconteceu. Trilhões de dólares ainda não foram capazes de convencer uma parte significativa da população mundial de que os EVs são as melhores opções de automóveis do momento. Nem mesmo nos Estados Unidos e na Europa, as duas localidades que mais propagandeiam a necessidade de uma frota elétrica para remediar um colapso climático. Vejamos só o que as estatísticas nos dizem a respeito disso tudo. O primeiro ponto é observar como, apesar de haver um crescimento bruto na venda de EVs, isso não se traduz necessariamente como uma boa notícia para as montadoras. Isso acontece porque o retorno deve ser proporcional à quantia investida. Vamos novamente tomar o futebol como exemplo. Seu time foi o 10º colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, no início do ano atual, a diretoria do clube decidiu gastar 100 milhões de reais em contratações. Ao fim do ano, seu time terminará o campeonato na 8ª colocação. Houve uma melhora evidente, mas percebe como ela não foi proporcional ao investimento multimilionário feito pela diretoria do time? Então, de certa forma, foi um fracasso. Ao olharmos para a indústria de EVs, notamos algo muito semelhante acontecendo, ainda que em proporções muito maiores. O braço de fabricação de baterias para EVs da gigante sul-coreana LG já sinalizou que a demanda está perto de passar por uma queda brusca. A primeira razão apontada para isso, numa reportagem da agência Reuters, é o cenário econômico global, principalmente a taxa de juros em vários países. Aqui no Brasil, a taxa Selic, que define os juros básicos do país, está na casa dos 12% e não parece que baixará da casa dos 10% até o fim do ano que vem. Nos Estados Unidos, os juros estão em 5,5% ao ano. A taxa deles pode parecer baixa quando comparada à nossa, mas estamos falando da maior economia mundial. O índice desse nível é absurdamente alto, ainda mais se levarmos em conta que apenas 3 anos atrás a taxa deles estava abaixo de 1%. A taxa de juros, em linhas gerais, torna o acesso ao crédito e financiamento a longo prazo ainda mais difícil e caro, buscando tirar dinheiro de circulação do mercado. Com menos dinheiro, a inflação tende a cair. Mas por que ela cai? Simples, porque as pessoas tendem a comprar menos com crédito inacessível. E o que muitas vezes precisa de grande volume de crédito para ser comprado? Exatamente, os carros, sejam a combustão ou não, mas especialmente os elétricos, porque são mais caros. São esses preços elevados dos EVs que impactam o crescimento sólido do setor. Até mesmo Elon Musk está preocupado com o cenário atual do setor impactado pelos juros. Em suas palavras, ele enfatizou o que acabei de comentar sobre o financiamento inacessível. A grande maioria das pessoas que compram um carro é uma questão de pagamento mensal. Se as taxas de juros permanecerem altas ou subirem ainda mais, será muito mais difícil para as pessoas comprarem o carro. Outras montadoras também deram declarações num tom igualmente cauteloso. A Volkswagen reconheceu a baixa demanda e está adiando a produção de um dos seus carros elétricos mais badalados,
o ID.7. Com isso, 300 dos 1.500 funcionários temporários da fábrica da Enden, na Alemanha, onde futuramente será feito o veículo, tiveram seus contratos encerrados. De acordo com o chefe do Conselho de Trabalhadores dessa fábrica, a demanda está 30% menor do que a Volkswagen esperava. Além disso, a montadora reduziu sua expectativa de margem de lucro para o ano, impactada por um problema de matéria-prima que afeta baterias de veículos sustentáveis. Inclusive, a demanda por matéria-prima utilizada na composição de baterias para EVs dá um indicativo da situação atual. Os preços delas diminuíram, incluindo as que são amplamente utilizadas em baterias. Isso aconteceu pelo arrefecimento da demanda por mais peças. Mais um indicativo de que a produção está desacelerando veio com uma decisão recente da Ford, que no início de outubro cortou um dos 3 turnos de trabalho da fábrica americana, que produz sua picape elétrica F-150 Lightning. Esse corte veio de uma desaceleração na produção de EVs já anunciada pela Ford meses atrás. O que esteve por trás dessa decisão foi o simples fato de que veículos convencionais estavam dando mais dinheiro para a companhia. Portanto, seu foco será neles e em híbridos, mas continuará, mesmo que de forma reduzida, produzindo elétricos. A própria Tesla de Elon Musk está sentindo os efeitos que o bilionário já mencionou sobre um cenário adverso. Isso pode ser visto muito bem após ela cortar o preço dos próprios carros para recuperar a demanda por EVs. De acordo com a Bloomberg, a fabricante de Musk vem enfrentando desafios para cumprir seu objetivo de entregar 1,8 milhão de unidades neste ano. Nos Estados Unidos, os consumidores vêm perdendo o interesse genuíno pelos carros elétricos. De acordo com a CNBC, em 2021, quase 90% dos compradores de carros americanos consideravam adquirir um veículo sustentável. Hoje, esse número caiu para menos de 70%. Ainda segundo a rede americana, o tempo que leva para as concessionárias americanas venderem os veículos elétricos é muito superior aos que elas levam para ter o estoque de convencionais esgotado. Assim, forma-se a imagem de pátios lotados de EVs. Tudo se torna ainda mais difícil para o setor quando os executivos se dão conta que os veículos eletrificados tendem a ser muito mais caros. A explicação para isso é por conta não só dos seus componentes, que tendem a ser mais caros que suas contrapartes tradicionais, mas porque também existe um fator de luxo envolvido na compra de EVs. Você já deve ter notado como não basta o carro ser elétrico, ele também geralmente tem um design mais arrojado e modernista, encarecendo o produto final. No geral, o mercado de elétricos não está tão aquecido quanto imaginava-se que estaria pouquíssimo tempo atrás. Os governos já começaram a perceber isso, e as pessoas já começaram a perceber que talvez o carro elétrico não é acessível e não será nem tão cedo. Os automóveis eletrificados parecem ser uma maravilha e muitos de fato são, mas eles não são imunes de problemas ou pontos negativos. Eles não precisam ser reabastecidos com gasolina, e isso te poupa de ficar observando quanto a Petrobras vai reajustar o preço do combustível nessa semana ou na próxima. Uma aflição que muitos brasileiros conhecem bem. Mas isso não significa que não existem outras aflições para o dono de um EV. Primeiro, a questão da recarga dos veículos não é tão simples quanto o reabastecimento de um carro movido a combustão. Não é fácil achar pontos de recarga para carros desse tipo, principalmente aqui no Brasil. Existe uma evidente falta de estrutura na maior parte do planeta para sustentar uma extensa frota de veículos eletrificados. Aqui no Brasil nem se fala. O site Inside EVs, especializado em carros, enumerou fatores necessários para tornar uma frota elétrica robusta minimamente viável no Brasil. O site pontua a necessidade de se investir em carregadores públicos e semipúblicos, com estabelecimentos oferecendo possibilidades aos clientes recarregarem seus EVs, não só fornecendo reabastecimento de combustível. Os condomínios residenciais também precisam passar por uma adaptação para que as pessoas consigam recarregar seu elétrico na própria casa. Ainda existe a questão da manutenção desse tipo de veículo, que é um dos maiores problemas de seus donos. Isso porque o serviço mecânico deve se especializar no Brasil e estamos muito longe disso. Evidente que existem oficinas mecânicas especializadas em EVs, mas ainda numa quantidade reduzida e que só deve crescer quando a demanda por EVs crescer fortemente. Então, é quase inevitável que um gargalo surja. Claro que para alcançar uma frota realmente eletrificada, não basta que você faça a sua parte e compre um veículo do segmento. O governo também deve agir, investindo em frotas de ônibus sustentáveis, nem que sejam ao menos híbridos. De qualquer forma, uma infraestrutura imponente seria necessária para manter um país das proporções do Brasil com uma frota ativa. Mas você sabia que o Brasil pode estar muito à frente no quesito sustentabilidade automotora? A Europa gosta de se vender como uma defensora do meio ambiente, mas a realidade não poderia ser mais diferente. 70% da matriz energética europeia, ou seja, as fontes geradoras de energia do continente, são compostas pelas chamadas energias sujas, como petróleo, gás natural e carvão. Esse número é um ultraje para quem diz defender a natureza e ainda arrotar de forma arrogante o que países como o Brasil devem fazer ou como maltratamos nosso bioma, como a floresta amazônica.
O Brasil é sinônimo de energia limpa e sustentável. Isso é inegável. Enquanto 70% da matriz europeia é suja, 83% da nossa matriz é composta por fontes renováveis verdadeiramente limpas. Então, quando paramos para perceber, nem mesmo o carro elétrico europeu é assim tão limpo. É a energia oriunda de gás ou carvão que abastece as fábricas europeias de EVs. Sendo assim, o carro em si, enquanto roda nas estradas, pode até não emitir CO2, mas todo o seu processo de fabricação e até de abastecimento, se feito na Europa, é recheado de poluentes que aterrorizam a atmosfera. Mas o velho continente já percebeu que forçou demais a criação de uma frota totalmente eletrificada. No fim de 2022, a União Europeia decretou uma lei que proibia efetivamente a venda de novos carros a gasolina e diesel a partir de 2035, com o objetivo de acelerar a mudança do continente aos veículos elétricos. Ou seja, no futuro ideal europeu, em apenas 12 anos o mundo deveria ser dos carros elétricos. Até pode parecer muito tempo, mas não é. Os europeus perceberam isso rapidamente, pois em poucos meses eles voltaram atrás em sua decisão e aceitaram que carros movidos por combustível sintético também sejam permitidos em 2035. Mas apesar dos consumidores serem a maior parcela a ter um pé atrás com os EVs, existem os CEOs preocupados com isso também, afirmando que eles são inacessíveis. Essas praticamente foram as palavras do CEO da Stellantis, a controladora de Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep e várias outras. Para Carlos Tavares, os consumidores da classe média não terão acesso aos EVs se as montadoras não puderem absorver os custos elevados de produção. Para ele, o consumidor brasileiro não precisa de carros elétricos, mas de veículos movidos a etanol. Ainda de acordo com o executivo, o elétrico não é melhor sob a perspectiva de emissões ao mesmo tempo que é bem mais caro que modelos movidos totalmente a álcool. Ele defende dessa forma que os EVs sejam um nicho e não uma obrigação para formar uma frota global de modelos sustentáveis. Centenas de carros elétricos em concessionárias americanas. Ainda que venda-se muito, não é suficiente para atingir a demanda esperada pela colossal propaganda feita sobre os EVs. Sim, eles ainda vendem muito, mas não o suficiente. É a mesma história do time de futebol que gastou milhões e sequer se classificou para a Libertadores. Os elétricos um dia dominarão o mundo, mas esse dia não é hoje, não será amanhã e muito menos será até o final da década. E como falei no início do vídeo, com uma taxa de juros absurda corroendo o acesso ao crédito, novos impostos e taxações sendo criados a todo momento, é o nosso bolso que sofre as consequências. Para não ficar à mercê de uma economia instável, é preciso inovar. Por isso, criei uma legião de mestres digitais para faturar até $3.000 todos os meses usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Por que a Europa está banindo a BYD? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!